Vamos lá, gente. Para começar, só um lembrete de uma coisa que vocês aprenderam quando fizeram a disciplina de Python, que é funções, né? A gente tem que começar com funções que, quando a gente for falar de classes, elas viram métodos dentro de uma classe, que são métodos que a gente utiliza para manipular propriedades de objetos pertencentes a uma dada classe. Então, só para fazer uma pequena recapitulação, né, a gente define uma função usando a palavra-chave de Python def. Def é a palavra-chave que nos proporciona a definição de uma função. Daí você coloca um nome para essa função que está aqui. Eu escolhi o nome fatorial. Você pode escolher o nome que você quiser em Python, inclusive com acentos e alguns caracteres especiais, não todos, tem que tomar cuidado com isso. Eu prefiro evitar caracteres especiais como acentos ou exclamação ou outras coisas assim, ou hashtag, porque não vai funcionar, tá bom? Use palavras, ou melhor dizendo, caracteres como letras e às vezes números. Não utilize mais, tente não utilizar mais nada. O underline é ok também de utilizar, mas fora desse número limitado de caracteres, eu acho que é exagerar para nome de funções, tá? Eu já falei isso na disciplina de Python, mas nunca é demais ressaltar. E aqui, entre parênteses, depois, você coloca os argumentos que essa função exige para ser executada ou chamada. Aqui embaixo, ó, depois que eu defini a função neste bloco de definição da função, definição do protótipo da função, eu tenho que chamar a função quando eu quero usá-la no meu código, né? Ou chamar a função, como a gente chama, como a gente nomeia essa coisa em programação, né? Chamar a função, ou seja, executar a função para um argumento que você quiser. Repare aqui que o N é o nome do protótipo para um argumento que você utiliza. Na hora de chamar a função, você tem que falar qual é o N que você quer usar na hora. Você pode, inclusive, definir aqui anteriormente, por exemplo, b igual a 8. E aqui você chama o fatorial de b. Tá bom? Não precisa ser o número diretamente ali. Me desculpem se isso é muito básico, mas eu quero deixar todo mundo, tentar, né, pelo menos deixar todo mundo na mesma página antes de ir para coisas mais avançadas. Tá? Então é isso aí, chamada de função, né? Você primeiro define a função, aqui em cima, a definição da função, usando a palavra-chave def. E depois você coloca o que você quer lá dentro da função. E assim que tiver definida a função do jeito que você gostaria que ela realmente fosse, você chama a função aqui, tá? Bom, para continuar com um pouquinho mais de recapitulação, essa função, como vocês devem já imaginar pelo nome, né, ela calcula o fatorial de um número inteiro. Então aqui n não está dito em nenhum lugar, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas não está dizendo em nenhum lugar que ele tem que ser inteiro. Mas, se você tentar usar essa função com outro tipo de argumento, ela não vai funcionar. E ela calcula o fatorial, né? N fatorial. N fatorial é n vezes n menos 1, como todo mundo sabe, né? N menos 2, etc. Vai indo até 2 vezes 1. Então, 5 fatorial deveria me dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120, como vocês já sabem. E para recapitular, né? Para mostrar o que eu estou fazendo aqui dentro, ó. Fat aqui, ó, é uma variável que eu chamo aqui de acumuladora. Tá? Existem outras nomenclaturas para isso, mas eu prefiro chamar assim porque é um nome bem descritivo. É uma variável que vai acumulando o resultado até chegar no final. Quando terminou, retorna para você o valor. Ele vai acumular o valor de n fatorial. Aí eu crio um for aqui, né? Ou seja, um loop, ou um laço, com uma variável j, que vai assumindo valores desde 1 até n mais 1. Então, se o n é 5, digamos que o n seja 5. Você falou que o n vale 5. Esse j vai assumindo os valores progressivamente dentro do loop. 1, 2, porque começa no 1, né? 1, 2, 3, 4, até o n mais 1. O n é 5, n mais 1, 6. Então, ele para no 5. Lembrem-se que o método range para sempre. Ele termina sempre em um valor anterior ao que você estabeleceu como último. Então, o último aqui seria 6, ele para em um valor anterior, que é o 5. E começa aqui nesse primeiro valor, que é o 1. Se você não falar qual é o primeiro valor, começa em 0. Mas eu falei. Porque eu quero achar 5 fatorial, não posso multiplicar por 0, né? Senão daria tudo 0. E aqui dentro do for, eu faço o acúmulo, né? O fatorial que começa como 1, ó, ele passa a ser agora fatorial é 1 vezes o próximo j, 1 vezes 1.
Então não vai, na primeira iteração não faz muita coisa, tá? Dá para você aprimorar esse código para evitar a multiplicação de 1 vezes 1. Lembre-se também deste operador de multiplicação e atribuição, né? Fat vezes igual a j significa, ou é a mesma coisa que fat recebe fat vezes j. Tá bom? É a mesma coisa, né? Esse aqui é o operador de multiplicação e atribuição, que faz a mesma coisa que este comando aqui, que você usa a multiplicação aqui nessa primeira parte, e aí o resultado deste comando é atribuído à variável fat novamente. Tá bom? Então isso calcula o valor de n fatorial. Se vocês testarem, vamos agora, eu vou rodar o código aqui, tá? Com 5, tá? Ó, nessa linha 15 do meu código aqui, 5 fatorial vai nos dar, tem que dar, né, 120. Eu vou rodar, tá? Vou apertar aqui o botãozinho de rodar. Aqui embaixo aparece o resultado do chamado da função. Então 5 fatorial, 120, como a gente esperava. Você pode colocar outro número maior, por exemplo, 10. 10 fatorial, vamos rodar. Dá 3.628.800. E se você for conferir, tá certo, tá bom? Então, gente, esse aqui foi uma recapitulação bem curtinha sobre como você define uma função e como você chama uma função e argumentos nas funções. Eu já falei de laços aqui também, for, né? E a função range ou o método range, como você faz o comando de multiplicação e atribuição. E também, apesar de não ter falado, nessa função tem o return. O return vai terminar a execução de uma função. Assim que acontece um return, a função termina e retorna o valor assim que ela é chamada. Como vocês viram aqui, então, essa variável fat vai retornar ao usuário o valor de n fatorial que vem das linhas 6, 7 e 8 do código, usando o for. Tudo bem, gente? Essa é uma função bem simples para a gente recapitular o que vocês já sabiam de função. Vou parar o vídeo por aqui. Na sequência, eu quero falar de umas outras coisas, como a gente faz para chamar funções de maneira recursiva. Tá bom? Daqui a pouco eu volto, então. Até daqui a pouco. Tchau.